Além disso, nesse menu tabela que nós estamos usando aqui como objeto do nosso estudo, né, nós temos a opção propriedades da tabela. Aqui dentro de propriedades da tabela, que está bem embaixo, o usuário pode definir as propriedades dessa tabela, suas características técnicas. Vamos observar passo a passo? Então, cliquei no menu tabela, escolhi propriedades da tabela e aparece aqui, ó, por exemplo, o plano de fundo da tabela, que eu posso escolher uma cor, se eu vou ter bordas aplicadas nessa tabela ou não, as colunas identificadas, observa aqui, ó, no caso a largura de cada uma das 4 colunas dessa minha tabela, eu poderia escolher largura diferente para cada coluna, o fluxo de texto dentro dessa tabela, se ele vai ter uma quebra, se não vai, e podemos também ver as próprias características aqui onde diz tabela, do nome da tabela, a largura dessa tabela completa, o seu alinhamento padrão, se é automático, à esquerda, à direita, centro. Então, isso tudo eu encontro nas propriedades da tabela. Repetindo aqui, para chegar nas propriedades da tabela, clicar no menu tabela e lá embaixo nós encontramos propriedades da tabela. Aí tu pode alterar o nome da tabela, o seu alinhamento, o fluxo de texto, as colunas e as suas larguras e até o espaçamento que existe, as bordas da tabela e também o plano de fundo. Tudo isso tu pode alterar através das propriedades da tabela que tu vai encontrar aí dentro do menu tabela. Então esses são alguns recursos do nosso menu tabela. Agora, nós vamos buscar recursos do menu ferramentas, que é o próximo menu que a gente tem para discutir aí dentro do nosso LibreOffice Writer. Só para excluir essa tabela aqui, então, vamos usar também o menu tabela. Sabia que nós temos aqui no menu tabela a opção para excluir a tabela também. Acompanha aqui no passo a passo, então, cliquei no menu tabela, aparece a opção excluir, e como eu selecionei a tabela e quero excluir ela, eu poderia ter inserido linhas, colunas, mas eu também posso excluir tabela, linhas e colunas. Então, vou escolher aqui, ó, excluir a tabela. Cliquei. Pronto, sumiu a tabela selecionada. Então, nós podemos excluir a tabela. É um outro recurso que nós temos aí dentro do menu tabela. Por que eu excluí? Porque agora nosso objetivo é estudar o menu ferramentas. Então, vamos lá. Como sempre, ampliando para ti, é muito importante que a gente veja bem os recursos. Estamos aqui, ó, menu ferramentas, cliquei nele. E lá no menu ferramentas, a gente já visualiza itens, como eu disse, já discutimos em aula. Como, por exemplo, ortografia e gramática. Já estudamos através do botão ortografia e gramática da barra de ferramentas, faz a mesma coisa. A tecla de atalho F7, lembra aquele ABC com sinal de visto. Temos a opção de alterar o idioma que está sendo utilizado para o processo de verificação ortográfica e gramatical. Então, quando tu clica aqui dentro do menu ferramentas, existe a opção idioma. E ali tu pode alterar qual é o idioma que está sendo utilizado para realizar o processo de verificação ortográfica e gramatical, para a seleção, para o parágrafo ou para o texto. Podemos também adicionar até hifenização ao texto. Bem, isso tudo eu faço dentro do idioma que tem a ver com a verificação ortográfica e gramatical. Mas eu também posso obter estatísticas desse documento, como, por exemplo, a quantidade de caracteres com ou sem espaço e também a quantidade de palavras. Isso eu posso fazer através do menu ferramentas na opção contagem de palavras. Só que para explicar esse recurso, eu vou ter que digitar um texto para a gente ver a funcionalidade da contagem de palavras, certo? Acompanha comigo aqui, então. Vamos digitar um texto no meu documento. Vamos colocar ali, ó, aulas, cursos, concursos, V1, aprova logo. Vamos botar outros textos aqui, aleatórios, mouse, caneta, mesa, copo. Vamos de novo ali, ó, aulas, concursos, cursos. Bem, agora eu tenho diversos textos digitados. Eu vou selecionar e vou copiar e colar aqui um pouquinho mais abaixo, só para a gente ver essa funcionalidade prática desses recursos funcionando aqui, né? Então vamos copiar e colar aqui para ter várias páginas no meu documento. Perfeito. Agora o meu documento tem várias palavras, vários caracteres, e eu gostaria de saber
a quantidade de palavras, a quantidade de caracteres com ou sem espaço desse meu documento. Para isso eu posso utilizar o menu ferramentas, o recurso contagem de palavras. Vamos observar como sempre num passo a passo, né? Primeira coisa, eu vou selecionar uma parte desse texto, mas não todo ele. Isso porque um recurso contagem de palavras, ele pode te mostrar as estatísticas da quantidade de palavras e caracteres do texto selecionado e também do restante de todo o texto. Então vamos ver, acompanha. Vamos clicar primeiro no nosso menu ferramentas, então, como tu já sabe, ó, cliquei lá no menu ferramentas. Dentro do menu ferramentas, ampliando mais ainda para ti, nós vamos encontrar o recurso contagem de palavras. E quando eu cliquei, apareceu aqui, ó, a quantidade de palavras e caracteres da seleção atual, no meu caso 6 e 44 caracteres, e também do documento inteiro, 68 palavras e 504 caracteres. Vamos confirmar e repetir a operação. Observa, menu ferramentas, escolho a opção contagem de palavras e ali aparece então a quantidade de palavras e caracteres da seleção atual e também a quantidade de palavras e caracteres do documento inteiro. Isso tudo a gente encontra aqui através do nosso menu ferramentas, né?